Estamos aqui na Praça do Imperador Domiciano, que era o imperador romano que compôs uma das 10 perseguições contra a igreja. E ele foi o imperador responsável pelo exílio do apóstolo João para a ilha de Patmos. Aqui neste lugar, a prova da existência da igreja de Éfeso era que essa igreja, ela representava a boa terra, aquela que recebeu a doutrina. Éfeso, poderíamos dizer que é a igreja da doutrina estabelecida através das cartas dos apóstolos e dos atos dos apóstolos. Assim, a igreja fiel em Éfeso, ela ia se firmando e caminhando para Esmirna, mas na condição de uma igreja fiel. Todavia, uma igreja infiel, sob os efeitos das lutas e naturalmente das provas pelas quais passou, ela deixa o primeiro amor, ela esfria, ela envaidece e cai. A lição desse período está no fato de que, diante da luta vivida, a igreja reage e responde com a doutrina, que foi o trigo exatamente representado pela doutrina que estabeleceu ali no primeiro século na igreja. A conclusão a que se chega é que a doutrina vem sempre depois da experiência vivida, o que é exatamente o contrário do que pregam muitas religiões cristãs. É bom observar que o remanescente fiel que recebeu a doutrina e caminhou para Esmirna, ali enfrentou toda sorte de desafios, saindo ali vitorioso. Também se entende que a doutrina, ou a igreja doutrinada, essa igreja, o Senhor poderá levá-la a vencer todos os obstáculos da hora presente. Aqui em Éfeso, nós estamos no local onde se guardavam as escritas ou arquivos de escritas dos tempos antigos e que nós podemos ver esses arquivos todos aqui numa vasta região na qual estamos numa parte e podemos observar aqui escritos antigos, tanto em grego quanto em outros idiomas, em que se guardavam essas escritas para que hoje nós pudéssemos ver aqui um povo e uma igreja que estava confirmada em Éfeso a característica desse lugar, ou seja, uma igreja da doutrina estabelecida. E a grande operação do Espírito Santo na igreja de Éfeso foi exatamente a operação do Espírito do Senhor, para que fosse estabelecida a doutrina revelada pelo Espírito Santo no meio da igreja, através dos apóstolos. Vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 11, verso 2, a operação do Espírito Santo no versículo que diz: "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor". A igreja aqui em Éfeso, ela nascia nesse período profético e toda a operação do poder de Deus estava nesta igreja sobre várias formas pelas quais o Senhor operava através do Espírito do Senhor. Encontramos, por exemplo, provas do Espírito do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando o Senhor todos os dias acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E também quando o Espírito Santo arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Também quando a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Encontramos nas cartas às igrejas algumas ênfases da operação do Espírito Santo. E em Éfeso temos a ênfase da operação do Espírito do Senhor, conforme registrado no capítulo 2, no versículo 1 do livro de Apocalipse, que diz: "Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro." A esta igreja, o Senhor Jesus fez uma promessa que está escrita no capítulo 2, versículo 7, quando diz: "Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida."
A uma igreja que absorveu a semente como uma boa terra, através da doutrina que foi estabelecida pelos apóstolos, o Senhor assegura a essa igreja que lhe dará a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A carta termina com uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, verso 7.